Paz, olá, seja bem-vindo aqui ao canal. Provando que você mataria Jesus. É exatamente isso. Vamos aqui observar algumas passagens bíblicas. Como eu venho dizendo, esse canal é para quem já tem uma caminhada no Evangelho e não para quem é iniciante. Por causa dos assuntos que são abordados aqui, eu diria mais são para aqueles que têm alguma responsabilidade, como pastores, evangelistas, por aí. Olha, quem matou Jesus Cristo não foram pessoas comuns, não foram bandidos. Bandidos refiro-me àqueles que são assumidos, ladrões, assassinos, aqueles que já têm um histórico de criminalidade. Não foram pessoas assim que mataram Jesus, mas foram pessoas religiosas que diziam-se de Deus. Com certeza você também considera-se de Deus. Mas onde foi provado que eles não eram de Deus? Os fariseus, os sacerdotes àquela altura. Jesus, quando falou de raça de víboras, não se referia a ladrões, não se referia a adúlteros, mas se referia àquelas pessoas que eram doutores da lei. Referia-se àquelas pessoas que tinham a missão de ser um exemplo de homem de Deus e levar o ensinamento às pessoas acerca da vontade do Criador. Por que eu digo que você mataria Jesus? Porque da mesma maneira que, sabendo que Jesus Cristo é o Salvador, que não havia dúvida nenhuma, pelos feitos, por aquilo que Jesus fazia, mesmo assim optavam por praticar aquilo que não era certo. Na verdade, quando eu digo praticar, não falo de pecados comuns como adultério, como roubo, como a mentira, mas falava o fato de não aceitá-lo como Salvador, optando por observar a lei de Moisés, que estava prestes a ser anulada, e eles perceberam isso. Porque quem acusa, ele tem um poder de manipular, de chantagear. Como assim? Porque a lei de Moisés era mais focada no fato de, caso a pessoa viole a lei ou tropece, havia uma punição. Por exemplo, aqui no nosso país, aqui em Moçambique, você está no trânsito e você não reúne todas as documentações. Então o polícia de trânsito, aí você acaba deixando alguma coisa com a polícia, acaba subornando para que ele não te multe. Então é uma lei que traz vantagem para aqueles que têm a responsabilidade de regular a mesma, a responsabilidade de punir esses têm algum benefício financeiro. Da mesma maneira, a lei de Moisés trazia benefícios àqueles que tinham a missão de observar. Por isso que Jesus diz aqui,
Vocês não querem carregar nem com um dedo aquilo que vocês mandam o povo carregar. Porque eles estavam num lugar privilegiado, onde só acusavam e não eram acusados. Não tinham como ser acusados, a não ser por alguém, se houvesse alguém superior, e nesse caso houve, que era Jesus. É por isso que o mataram. Agora, você que é um cristão comum, como você mataria Jesus? Sabe que todo aquele que, sabendo que nega Jesus Cristo com as suas obras, está a rejeitar. Então mataria. Eu não falo de pecados da carne e da fraqueza da carne, mas eu falo pelo fato, por exemplo, vou falar mais para aqueles que são pecadores, mais para aqueles que são mensageiros da palavra de Deus. Você está no ministério, qual sabe que você faz aquilo que não é a vontade de Jesus, mas por causa do seu líder, por causa de pão, você acaba fazendo, contando com a misericórdia de Deus, sendo que não, Deus sabe como é no coração. Mas eu tenho que obedecer aqui as regras. Você sabe que não é certo inventar propósitos a fim de que as pessoas tragam dinheiro, de modo que haja arrecadações volumosas de valores, com desculpa de que é para expandir o Evangelho. Se é para expandir o Evangelho que produza esse dinheiro de maneira natural e justa. E já está escrito que o Espírito Santo, Deus, nesse caso, não habita em templos feitos por homens. Qual é o Evangelho que queres expandir? Construir templos? Se você quer pregar, vai para uma chipomba, vai para o ônibus, suba lá, pregue, vá ao mercado, pregue, vá às praças, pregue. Você pode pregar todos os dias. Você não precisa de templo. Você precisa de templo, você já é mal intencionado, a maioria das pessoas. Porque Jesus diz, ide pregar o Evangelho. E você diz às ovelhas, vinde. Quando Jesus diz, ide, quer dizer que você tem que sair do seu lugar de conforto e pregar, não mandar que as pessoas venham ter contigo. Você está fazendo o contrário. Jesus não mandava ninguém ter com ele. Ele ia aos lugares pregar. Depois as pessoas o seguiam. As pessoas naturalmente o seguiam. Em nenhum momento ele abriu algum lugar especial onde as pessoas iam se reunir. Se ele pregou no templo, é porque o templo estava lá. E ainda não havia se cumprido a lei, ele não havia morrido, então por isso que ainda pregava no templo. Mas ele já mostrava de que nada daquilo era consoante a vontade dele. Todo aquele que vai contra a vontade de Jesus Cristo, consciente, sabendo de que é errado, vendendo Jesus por moedas. Temos vários Judas que vendem Jesus sabendo que está errado, mas porque tem que arrecadar fundos, tem que fazer propósitos para arrecadar fundos. Faz e normalizam isso, criaram um novo Jesus. Esse novo Jesus é um Jesus que aceita essas coisas. É o Jesus que aplaude essas coisas, diz que vocês têm que trazer de mim. Que Jesus é esse? Vocês matariam Jesus, sim, porque Jesus ele não traz lucros financeiros, não traz dinheiro físico, não traz vantagens aqui na terra, vantagens relacionadas com a ganância que vocês têm.
vocês arranjar uma maneira de fazer dinheiro. A Bíblia para vocês é um tesouro porque ela produz dinheiro. Ela produz dinheiro, por isso que a Bíblia para vocês é um tesouro. Eu, em particular, quando falo do Evangelho, eu dificilmente levo a Bíblia. Não levo a Bíblia porque falo daquilo que é a experiência pessoal e falo, claro, de passagens importantes, lógico, da Bíblia, porque é uma linguagem que as pessoas vão entender, mas não é o foco, não é a Bíblia, porque imagina se você diz ser homem de Deus, você não tem nenhuma experiência com Deus, não tem algo que você tem ouvido direto de Deus, se você baseia na Bíblia, quer dizer, o teu Deus só limita-se naquilo que já foi feito. Terminou o Apocalipse, ler a Bíblia, qualquer um pode ler, basta saber ler. Isso faz-te homem de Deus porque sabe ler a Bíblia. Porque vai interpretar a Bíblia, vai interpretar aquilo que está escrito. Por isso que um versículo tem milhões de interpretações, cada um interpreta do seu jeito. Mas se for já ver aqui, nesse vídeo, eu não estou interpretando nenhum versículo. Não estou me focando num versículo, estou a focar num fato. De que as pessoas, isso nem está na Bíblia, de que as pessoas vê a Bíblia como um tesouro, mas isso é um fato. Um tesouro no sentido de lucrativo. Se está escrito de um outro jeito, não assim. Eu estou a falar aquilo que é um fato com base na atualidade, do que tem acontecido hoje em dia. Então você mataria Jesus sim se você tem esse comportamento. Você ia matar Jesus. E você só está a favor de Jesus porque ele dá lucro. Esse Jesus seu dá lucro, dá dinheiro. É por isso que você prega. E é por isso que você fala de Jesus. Você não é de Jesus. Você não é de Jesus. Você está preocupado em lucrar com isso. Perdoa aqueles que são de coração crentes e que amam Cristo. Mas essa mensagem é para aqueles que realmente vendem a Jesus Cristo. Amém.